Ela pensou que era apenas um jantar em família, mas era uma armadilha. Uma semana depois, R$ 2 milhões simplesmente desapareceram. Como? Você está prestes a descobrir uma das vinganças mais calculadas que você já ouviu. Mas antes de começarmos essa história inacreditável, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo esse vídeo agora. Quero saber onde está a nossa comunidade. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo e ativa o sininho para não perder nenhuma história como essa. Agora sim, vamos à história. O convite chegou numa terça-feira comum. Minha mãe ligou com aquela voz adocicada que eu conhecia bem demais, a mesma que usava quando queria algo ou estava tramando alguma coisa. Filha, por que você não vem jantar aqui em casa no sábado? Faz tanto tempo que não nos vemos como família. Eu deveria ter desconfiado naquele momento, mas uma parte ingênua de mim ainda queria acreditar que as coisas poderiam ser diferentes. Aceitei o convite. Afinal, havia passado meses evitando essas reuniões familiares, tentando construir minha vida longe do julgamento constante. Trabalhava como freelancer em design gráfico, vivia num apartamento pequeno mas aconchegante, e pela primeira vez em anos me sentia em paz. Mas aquela voz da minha mãe mexeu com algo profundo dentro de mim. Aquela esperança idiota de que talvez, apenas talvez, ela tivesse mudado. No sábado vesti minha melhor roupa, uma calça jeans escura e uma blusa simples mas elegante, e dirigi até a casa dos meus pais no bairro nobre da cidade. A mansão de 3 andares sempre me intimidou, com seus jardins impecáveis e a fonte italiana na entrada. Meu padrasto, Ricardo, havia feito fortuna no mercado imobiliário, e minha mãe nunca perdeu a chance de ostentar essa riqueza. Toquei a campainha e fui recebida pela empregada Dona Maria, que me cumprimentou com um sorriso triste. Aquele olhar já deveria ter me alertado, mas eu segui em frente. A sala de jantar estava preparada como se fosse receber a realeza, cristais brilhantes, porcelana fina, arranjos florais caros. E então vi que não seria apenas um jantar em família. Havia outras pessoas ali, minha irmã Camila com o marido médico, meu irmão Bruno com a noiva advogada, e alguns amigos próximos dos meus pais. Meu estômago se revirou. Ah, você chegou! Minha mãe exclamou, me beijando no rosto com aquele sorriso que não alcançava os olhos. Venha, sente-se aqui. Ela me indicou uma cadeira no meio da mesa, cercada por todos os lados. Eu era o centro das atenções, e não no bom sentido. Senti-me como um animal sendo preparado para o abate, cercado por predadores famintos esperando o momento certo para atacar. O jantar começou civilizado o suficiente. Conversa fiada sobre o clima, sobre os negócios de Ricardo, sobre o último cruzeiro que meus pais fizeram pelo Mediterrâneo. Eu participava pouco, apenas observando e esperando. Sabia que a bomba estava prestes a explodir, era apenas uma questão de tempo. Minha mãe continuava me lançando olhares estranhos, aquele tipo de olhar que uma gata dá ao rato antes do bote final. Foi durante o prato principal que começou. Então, querida, minha mãe disse, sua voz ecoando pela sala silenciosa, conte para todos sobre seu trabalho. Como está indo essa sua atividade de fazer desenhinhos no computador? A forma como ela disse desenhinhos estava carregada de desdém. Todos os olhares se voltaram para mim. Sou designer gráfica, mãe. Trabalho com identidade visual para empresas, sites, campanhas publicitárias. Tentei manter a voz firme, mas já sentia minhas mãos suarem. Assim, freelancer. Ela praticamente cuspiu a palavra. E quanto você ganha com isso? Porque pelo que vejo, ainda mora naquele apartamentinho minúsculo. Não seria a hora de conseguir um emprego de verdade? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Senti todas aquelas pessoas me analisando, me julgando. Minha irmã Camila sorriu para o prato, claramente satisfeita. Meu trabalho é legítimo, mãe. Eu pago minhas contas, vivo com dignidade. Dignidade? Ricardo interrompeu, limpando a boca com o guardanapo de linho. Sua mãe está preocupada com você. Olhe para seus irmãos. Camila é casada com um médico renomado, Bruno vai se casar com uma advogada de sucesso. E você? Com 32 anos, solteira, sem perspectivas reais de carreira, morando naquele lugar. Ele deixou a frase no ar, mas o julgamento estava claro. Senti minha garganta apertar. Era isso. O verdadeiro motivo do jantar. Não era para me ver, para matar saudades, para reconectar. Era uma emboscada pública, uma humilhação orquestrada com plateia. Minha mãe queria me envergonhar na frente de todos, me mostrar meu lugar na hierarquia familiar. O patinho feio, a ovelha negra, a filha fracassada. Vocês sabem, minha mãe continuou, agora dirigindo-se aos convidados como se eu não estivesse ali, eu sempre tentei dar o melhor para meus filhos. Paguei as melhores escolas, faculdades particulares, tudo.
mas alguns simplesmente não sabem aproveitar as oportunidades. Ela suspirou dramaticamente. É uma decepção realmente. Ver seus amigos perguntando sobre seus filhos, e você tem que explicar que uma delas está, bem, tentando encontrar seu caminho ainda. Uma das amigas da minha mãe, uma mulher de cabelos grisalhos perfeitamente arrumados, balançou a cabeça com falsa compaixão. Deve ser tão difícil para você, Sandra. Nós fazemos tanto pelos nossos filhos e às vezes eles simplesmente escolhem caminhos tão incomuns. Meu irmão Bruno decidiu participar também. Sabe, mana, não é tarde para você recomeçar. Posso falar com alguns contatos, conseguir uma entrevista para você em alguma empresa. Claro que seria uma posição júnior, mas pelo menos seria um emprego fixo, com carteira assinada, benefícios. Ele falava como se estivesse me oferecendo a salvação. Olhei para minha irmã Camila, esperando talvez algum sinal de solidariedade, alguma lembrança dos tempos em que éramos próximas. Mas ela apenas ajeitou seu colar de pérolas e disse: é verdade. Você precisa pensar no futuro. Não vai ser jovem para sempre. E sendo realista, suas chances de fazer um bom casamento diminuem a cada ano que passa. Algo dentro de mim se partiu naquele momento. Não era raiva, não ainda. Era uma tristeza profunda, uma compreensão clara de que aquelas pessoas, minha própria família, nunca me viriam como eu realmente era. Para eles eu era apenas uma decepção ambulante, um erro que precisava ser corrigido, uma mancha na reputação impecável que tanto cultivavam. Entendo, eu disse calmamente, colocando o garfo no prato. Vocês me trouxeram aqui para me humilhar, para me mostrar o quanto sou inadequada aos olhos de vocês. Minha voz estava surpreendentemente firme. Missão cumprida. Minha mãe finalmente olhou nos meus olhos. E sabe o que vi ali? Nenhum remorso. Apenas a satisfação fria de quem acabou de provar seu ponto. Não seja dramática, querida. Somos sua família. Estamos tentando ajudá-la a enxergar a realidade. Levantei-me da mesa com toda a dignidade que consegui reunir. Minhas pernas tremiam, mas me mantive ereta. Obrigada pelo jantar, disse, minha voz ecoando na sala elegante. E obrigada por finalmente deixar claro onde estou na lista de prioridades de vocês. Peguei minha bolsa e caminhei em direção à porta, ignorando os sussurros que começaram atrás de mim. Dona Maria me alcançou no corredor. Querida, ela sussurrou, seus olhos cheios de compaixão genuína, não ligue para eles. Você é melhor do que pensa. Foi o único momento de humanidade naquela casa inteira. Agradeci com um aceno de cabeça e saí. Dirigi para casa com lágrimas borradas na visão, mas também com algo novo crescendo dentro de mim, uma raiva fria e calculista. Passei anos aceitando ser o alvo das críticas da minha família, sempre tentando provar meu valor, sempre buscando aprovação que nunca viria. Mas naquela noite, algo mudou. Eu não queria mais a aprovação deles. Queria justiça. Queria que sentissem, nem que fosse uma fração, da humilhação que me fizeram sentir. Nos dias seguintes, mergulhei no trabalho para distrair minha mente. Mas a semente da vingança já havia sido plantada. Eu conhecia meus pais bem demais. Conhecia seus hábitos, suas rotinas, suas fraquezas. Meu padrasto Ricardo era meticuloso com suas finanças, mas tinha um ponto cego, sua arrogância. Ele acreditava que era intocável, que seu sistema era perfeito. Durante anos morando naquela casa antes de sair, observei. Aprendi. Sabia, por exemplo, que Ricardo mantinha várias contas bancárias, algumas nem tão legais assim. Sabia que ele tinha investimentos em paraísos fiscais, que desviava dinheiro da empresa para contas pessoais. Não era exatamente legal, mas estava na zona cinzenta, o tipo de coisa que poderia causar problemas sérios se as pessoas certas soubessem. Também sabia que ele acessava tudo pelo computador do escritório em casa. E que a senha do Wi-Fi nunca havia mudado. E que ele sempre deixava sessões abertas, confiante na privacidade da sua fortaleza. Ricardo era o tipo de homem que subestimava os outros, especialmente mulheres, especialmente sua enteada fracassada. Foi então que conheci Marcos, um antigo colega de faculdade que havia se especializado em segurança cibernética. Encontramo-nos para um café, e eu contei parte da história, omitindo certos detalhes. Disse que suspeitava que meu padrasto estava sendo enganado, que havia sinais de fraude, que eu queria ajudá-lo mas precisava de provas primeiro. Marcos, sempre o cavalheiro tecnológico, ofereceu ajuda. Olha, ele disse, mexendo no café, eu não posso fazer nada ilegal, mas posso te ensinar algumas coisas básicas sobre segurança digital. Se você tiver acesso legítimo ao local, não é invasão, certo? É apenas verificação. Ele me passou algumas ferramentas, alguns programas. Instruções simples sobre como verificar vulnerabilidades, como documentar evidências.
Passei os dias seguintes planejando. Sabia que minha mãe fazia suas caminhadas todas as quartas e sextas pela manhã, que Ricardo ia ao clube jogar tênis nas terças e quintas. Sabia que eles tinham um novo sistema de segurança caro, mas que a Dona Maria ainda guardava uma cópia da chave antiga, aquela que eu havia usado por anos e que ainda funcionava na porta da cozinha. Uma quarta-feira ensolarada, coloquei meu plano em ação. Cheguei a casa quando sabia que estaria vazia, exceto pela Dona Maria. Toquei a campainha, e ela abriu com surpresa. Esqueci alguns documentos antigos aqui, menti suavemente. Minha mãe disse que podia pegar. São papéis da escola, coisas assim. Estão no meu antigo quarto. Dona Maria hesitou apenas um segundo antes de me deixar entrar. Ela conhecia a dinâmica daquela família, sabia que eu não estava ali para roubar prata. Subi rapidamente para meu antigo quarto, mas desviei para o escritório de Ricardo. Meu coração batia como um tambor. O computador estava em modo de espera, exatamente como eu esperava. Ricardo nunca desligava completamente, sempre deixava tudo pronto para quando voltasse. Toquei o mouse e a tela acendeu. Nenhuma senha necessária, ele estava logado em tudo. E-mail, banco, contas de investimento. Minha respiração ficou superficial quando vi a extensão da negligência dele com a própria segurança. Não toquei em nada. Ainda. Primeiro precisava documentar. Tirei fotos discretas de cada tela, cada conta, cada transação suspeita. Havia tanto ali. Transferências para contas offshore, pagamentos questionáveis rotulados como consultoria, valores que não batiam com os impostos declarados. Ricardo não era apenas arrogante, era descuidado. Então encontrei algo ainda melhor, um arquivo chamado reserva_emergência.xlsx. Abri. Era uma planilha detalhada de todas as contas secretas dele, completa com senhas, números de conta, valores exatos. Meu padrasto havia criado seu próprio mapa do tesouro e o deixado ali, desprotegido, confiando cegamente na sua invulnerabilidade. Copiei tudo para um pendrive que havia trazido, certificando-me de não deixar rastros digitais. Então, consultei as anotações que Marcos havia me dado. Havia uma maneira de fazer certas transferências parecerem legítimas, especialmente entre contas da mesma pessoa. Não seria roubo, não tecnicamente. Seria redistribuição. Com mãos trêmulas comecei a trabalhar. Transferi valores significativos das contas principais de Ricardo para contas menores, aquelas que ele verificava com menos frequência. Então, dessas contas menores, transferi para contas de caridade, instituições legítimas que ajudavam pessoas em situações de vulnerabilidade. Espalhei o dinheiro por várias organizações, abrigos para moradores de rua, ONGs de proteção animal, fundações de combate à fome. Não era exatamente o que eu havia planejado inicialmente, mas na hora pareceu certo. Usar o dinheiro deles para realmente ajudar pessoas que eles olhariam com o mesmo desdém que olhavam para mim. A ironia era deliciosa. Deixei apenas uma conta intocada, a conta principal que eles verificavam diariamente. Mas das 6 outras contas secretas tirei quase tudo. No total foram transferidos aproximadamente 2 milhões de reais. Não era toda a fortuna de Ricardo, nem perto disso. Mas seria suficiente para causar pânico, para fazê-lo se sentir vulnerável, para tirar aquele sorriso arrogante do rosto dele. E o melhor, todas as transferências pareciam ter sido autorizadas pelo próprio sistema dele, com suas credenciais, de seu computador. Antes de sair, fiz uma última coisa. Enviei, anonimamente, algumas daquelas capturas de tela das transações suspeitas para a Receita Federal. Não todas, apenas o suficiente para iniciar uma investigação. Se Ricardo tinha algo a esconder, e eu sabia que tinha, ele logo estaria muito ocupado para se preocupar em humilhar alguém. Limpei minhas digitais de tudo que havia tocado, usando a manga da blusa. Desliguei o monitor do jeito que estava, peguei algumas fotos antigas do meu quarto para justificar minha visita, e desci. Dona Maria estava na cozinha. Achou o que precisava, querida? Sim, obrigada. Saí pela porta da frente, como uma visitante normal, meu coração ainda acelerado, mas minha expressão calma. Os primeiros 3 dias foram de silêncio absoluto. Continuei minha vida normalmente trabalhando em projetos, respondendo e-mails de clientes, fingindo que nada havia mudado. Mas por dentro, estava em alerta constante, esperando a explosão que sabia que viria. Na quinta-feira seguinte, uma semana exata após aquele jantar horrível, meu telefone tocou. Era Camila, minha irmã. Não atendi. Ela ligou novamente. E novamente. Então veio uma enxurrada de mensagens. Atende o telefone. É urgente. Você precisa vir aqui agora.
Esperei algumas horas antes de responder com uma mensagem simples: estou trabalhando. O que aconteceu? A resposta veio em segundos, um áudio onde Camila falava apressadamente, sua voz aguda de pânico: o dinheiro dos nossos pais desapareceu. Alguém invadiu as contas. Ricardo está enlouquecido. A polícia está aqui. Você precisa vir. Li a mensagem 3 vezes antes de responder. Que terrível. Espero que resolvam. Infelizmente não posso ir, tenho um prazo importante para entregar. Mas meus pensamentos estão com vocês. Deixei o áudio no vácuo, sem ouvir. Desativei as notificações daquele grupo familiar que nunca me incluiu de verdade. Pelos dias seguintes, acompanhei discretamente os desdobramentos. Marcos, sem saber de nada, mencionou casualmente que havia um buzz nos círculos de segurança cibernética sobre um executivo que havia sido hackeado. Mas que a polícia estava encontrando dificuldades porque aparentemente as transferências haviam sido feitas de dentro, com as credenciais corretas, de seu próprio computador. Soube também, através de uma conhecida em comum, que a Receita Federal havia iniciado uma auditoria completa nas empresas de Ricardo. Aquelas capturas de tela que enviei anonimamente haviam aberto uma caixa de Pandora. Mesmo que ele recuperasse o dinheiro doado, os problemas fiscais seriam muito piores e mais duradouros. Uma semana depois do incidente, recebi uma ligação da minha mãe. Desta vez, atendi. Sua voz estava diferente e menor, assustada, sem aquela arrogância que sempre carregava. Precisamos conversar. Você pode vir aqui? Não, mãe. Estou ocupada com meu trabalho de fazer desenhinhos, lembra? Mas podemos conversar por telefone. Houve uma pausa longa antes dela falar novamente. Alguém roubou nosso dinheiro. Muito dinheiro. E o Ricardo está com problemas com o governo. Estamos em dificuldades. Sua voz quebrou no final. Pela primeira vez na vida, ouvi minha mãe vulnerável. Parte de mim sentiu uma pontada de culpa. Mas então me lembrei daquela mesa, daquelas pessoas olhando para mim com desdém, da forma como fui deliberadamente humilhada para entretenimento deles. Sinto muito ouvir isso, mãe. Deve ser horrível se sentir impotente, julgada, menor que os outros. O que? Eu não entendo o que isso tem a ver. Tem tudo a ver. Minha voz estava calma, firme. Vocês passaram anos me fazendo sentir exatamente assim. Impotente. Inadequada. Como se meu valor fosse medido pela conta bancária, pelo status do meu parceiro, pelo tamanho da minha casa. E naquele jantar, vocês fizeram questão de esfregar isso na minha cara na frente de estranhos. Nós só queríamos que você tivesse ambição, que buscasse mais para sua vida. Não, mãe. Vocês queriam que eu fosse uma extensão do ego de vocês. Vocês não se importavam com minha felicidade, apenas com o que podiam dizer aos amigos sobre mim. Respirei fundo. E agora que o dinheiro que vocês tanto valorizavam sumiu, talvez entendam que ele nunca foi o que realmente importava. Houve um silêncio longo na linha. Quando ela falou novamente, sua voz estava fria. Você sabe de alguma coisa sobre isso, não sabe? Meu coração pulou, mas mantive a voz neutra. Como eu saberia? Sou apenas a filha fracassada que faz desenhinhos, lembra? Certamente não tenho a sofisticação para algo assim. Talvez vocês devessem procurar entre suas amizades do clube, pessoas com real acesso e motivação. Se descobrirmos que você teve algo a ver com isso, vai fazer o quê, mãe? Me deserdar? Me expulsar da família? Acho que vocês já fizeram isso emocionalmente há anos. Só oficializem. E desliguei. Nos meses seguintes, soube que Ricardo perdeu grande parte de seus contratos após a investigação fiscal. Não faliu, mas teve que vender a mansão e se mudar para algo mais modesto. Camila e Bruno distanciaram-se dos pais, mais preocupados em proteger suas próprias reputações. A família perfeita havia implodido. Quanto a mim, continuei com minha vida. Meu trabalho de design estava indo surpreendentemente bem. Sem a toxicidade familiar pesando sobre mim, descobri que tinha mais energia criativa, mais confiança. Até comecei a namorar alguém genuíno, que me via pelo que eu era, não pelo que eu possuía. Nunca confessei o que fiz. Nunca vão provar nada. E o dinheiro? Está fazendo bem real no mundo, alimentando crianças, abrigando desabrigados, salvando animais. É uma justiça poética que a fortuna construída sobre arrogância e julgamento agora serve aos mais humildes. Às vezes, ainda penso naquele jantar, mas não com raiva, com gratidão, porque foi o empurrão final que precisava para entender meu próprio valor, para parar de buscar validação em lugares onde nunca a encontraria. Minha vingança não foi apenas sobre o dinheiro. Foi sobre recuperar meu poder, minha dignidade, minha paz. E no final, enquanto eles contam suas perdas financeiras, eu conto minhas conquistas, cada cliente satisfeito, cada projeto concluído, cada noite dormindo em paz.
Porque descobri que a verdadeira riqueza nunca foi sobre números numa conta bancária. Era sobre viver uma vida autêntica, livre do veneno de quem nunca me mereceu. O jantar foi há 1 ano. Não voltei a falar com eles. E pela primeira vez na minha vida, estou genuinamente feliz. Essa é a melhor vingança de todas.